Você já ouviu falar sobre a teoria das janelas quebradas? Eu quero fazer uma aplicação sobre a teoria das janelas quebradas no casamento. Na década de 80, os índices de criminalidade dos Estados Unidos eram altíssimos. E então alguns estudiosos decidiram fazer uma pesquisa para descobrir o porquê e como fazer para reverter aquele quadro que estava assolando o país e até mesmo Nova York, que era uma das cidades de maior índice de criminalidade nos Estados Unidos. E eles começaram a perceber alguns fatores de comportamento das pessoas que fazia com que potencializasse a desordem, a criminalidade naquelas cidades. Eles perceberam e desenvolveram então a teoria das janelas quebradas. Essa teoria dizia, em resumo, que desordem gera desordem. Essa teoria mostrava que quanto mais as ruas havia lixo nas ruas, quanto mais os muros eram pichados ou os prédios, o metrô era descuidado, as pessoas aumentava o índice das pessoas jogarem lixo no chão e aumentava o índice de criminalidade. A teoria das janelas quebradas, por esse nome, um dos exemplos e um dos experimentos que eles fizeram foi numa rua, numa cidade, onde havia uma fábrica e aquela fábrica, ela estava abandonada, ela estava fechada e alguém jogou uma pedra na vidraça, numa das vidraças daquela fábrica. Pelo fato daquela fábrica estar abandonada e daquelas vidraças estarem quebradas, começou a se perceber que não havia um cuidado, uma valorização e de repente a depredação começou a aumentar. A desvalorização e o sentimento daqueles que estavam naquele lugar começavam a diminuir a apreciação por aquelas coisas que existiam ali. E isso acontece também nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa que é importante, deixamos de lado, e essas coisas são pequenos erros. As janelas quebradas funcionam como pequenos erros, ou às vezes até inexpressivos teoricamente, mas que começam a produzir um desgaste nos nossos relacionamentos. Sabe o que acontece? Por exemplo, às vezes você tem aí na sua casa uma lâmpada queimada na área de serviço há 3 semanas, há 6 meses talvez, e essa lâmpada não foi trocada. Às vezes tem alguma coisa na sua casa que precisa ser corrigido e não foi ainda. E aí, por exemplo, porque a lâmpada da área de serviço não foi trocada, a criança não quer, ou a criança está sendo ensinada a juntar o lixo, ou colocar o lixo para fora, ela não quer ir lá porque ela tem medo do escuro. E aí, porque o lixo não é juntado, começa a trazer mau cheiro, começa a trazer insetos, começa a trazer mosca para dentro de casa. Uma coisa vai puxando a outra quando há desordem nos nossos relacionamentos. Você pode ver isso também como dentro do relacionamento de maneira geral. Como que isso acontece? Janelas quebradas começam a ser instaladas ou ser quebradas no nosso relacionamento quando a gente começa a julgar o sentimento do outro, quando a gente não se importa mais em fazer o bem para o outro, quando a gente não se interessa pela melhor maneira como o outro entende o amor, a linguagem de amor do outro, a maneira de expressar aquilo, a maneira que o outro tenta expressar para nós o amor que sente por nós e nós não reconhecemos e não valorizamos. Isso acontece e aí vai fazendo com que a desordem no relacionamento, vai gerando mais desordem no relacionamento. E isso vai levando a níveis maiores, isso vai piorando os relacionamentos. Você precisa ficar atento se na sua casa há janelas quebradas, se na sua casa há algo que você precise fazer para resolver e melhorar o seu relacionamento e talvez maximizar o seu casamento, potencializar, elevar o seu casamento. Às vezes, consertar janelas quebradas também não resolve todo o problema quando nós fazemos isso de maneira inapropriada. Por exemplo, se eu quero consertar alguma coisa só para ter um outro benefício, para que algo aconteça para mim, quando eu quero ter razão sobre tudo, quando eu quero ser o dono da verdade, quando eu quero fazer para ter vantagem ou para ser o maioral dentro de casa, e isso não dá efeitos positivos dentro de casa. Assim como desordem gera desordem, gentileza gera gentileza. À medida que você elogia, à medida que você reconhece, à medida que você incentiva o outro e que você faz bem para o outro, naturalmente as coisas vão começar a mudar. Às vezes lentamente, é verdade, porque depende do nível da desordem que já aconteceu naquele lugar. Mas assim como a teoria das janelas quebradas provou que desordem gera desordem, e provou também que os efeitos contrários, à medida que eles pintavam um lugar, à medida que eles recolhiam o lixo, à medida que eles deixavam o lugar melhor, menos pessoas jogavam lixo no chão, menos pessoas cometiam crimes, e isso fez com que o índice de criminalidade baixasse naquelas cidades com um grande esforço que foi feito. Talvez é hora de você consertar janelas quebradas na sua casa e maximizar o seu casamento. Eu desejo que desafio você a observar, não só na sua casa fisicamente,
na sala, no quarto, na área de serviço, alguma coisa que precise ser consertada. Mas também desafio você a olhar para o seu relacionamento. Você com seu cônjuge, se há ou não há mais diálogo, se há julgamento, o que acontece e como você pode melhorar o seu relacionamento. Conserte janelas quebradas e você vai ver que o seu relacionamento vai ser potencializado. Deus te abençoe.